Reflexão do dia, Esther 6. O livro de Esther é fascinante por várias razões. Por algumas oscilações, altos e baixos apresentados ao longo da história, por algumas peculiaridades. Mas o capítulo 6 é curioso porque nele nós temos o desfecho de uma história interessante. Amã, alto oficial do rei Assuero, odeia profundamente o judeu Mardoqueu, porque Mardoqueu simplesmente se recusa a curvar-se diante dele, como um judeu fiel àquilo que aprendera desde o seu povo. Mardoqueu somente se curva diante do Deus verdadeiro, daquele Deus digno de adoração. E por conta disso é odiado por Amã. Amã prepara então uma armadilha para que Mardoqueu seja enforcado, ao mesmo tempo em que arma uma cena para que ele, Amã, seja honrado extremamente. E o bem-humorado capítulo 6 mostra a história de como as coisas se inverteram. E Amã vai terminar enforcado naquele lugar que preparara para Mardoqueu, enquanto Mardoqueu é honrado justamente na posição desejada e desenhada por Amã, pensando em si mesmo. É interessante perceber que, de forma visível, de forma desenhada, encontramos nessa narrativa a história do princípio muitas vezes mencionado nas Escrituras: os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Curioso perceber que o que a palavra de Deus nos ensina é o caminho da humildade como o que nos prepara para a exaltação. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2 de sua carta, a partir do versículo 5, ele usa a imagem de Jesus que percorreu essa trajetória, a humilhação, para então experimentar a exaltação. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No exemplo e na referência do nosso Senhor Jesus Cristo, que entendamos que é exatamente quando nos prostramos diante de Deus e nos humilhamos, entendendo a sua grandeza e nossa pequenez, a sua santidade e os nossos pecados, o seu poder e nossa limitação, e permitindo que Ele haja em nós e que a sua vontade se realize em nossa vida, nós estaremos trilhando o caminho da exaltação. Se essa exaltação ocorrerá aqui na terra ou não, não é o que importa. Um dia reinaremos com Cristo para toda a eternidade, seguindo seus passos, imitando os seus ensinos, trilhando o caminho trilhado por Ele. Amém.